Maite segurou a pasta contra o peito enquanto caminhava pelo corredor. A vista começou a escurecer e ela se apoiou na parede por um segundo. Só um segundo, pensou, mas as pernas não obedeceram e o mundo girou antes de tudo escurecer. A última coisa que sentiu foram braços fortes a segurando antes de tocar o chão. Dante Beltrame estava revisando contratos quando ouviu o barulho. Saiu do escritório e a viu, sua assistente administrativa, desmaiando bem na sua frente. Sem pensar, correu e a segurou nos braços, sentindo o coração disparar de uma forma que não entendia. "Chama ajuda, rápido!" pediu a recepcionista enquanto carregava Maite até o sofá da recepção. "E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É muito especial ver até onde as nossas histórias conseguem chegar. Se essa história tocar o seu coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias que mostram como o amor verdadeiro nasce nos gestos mais simples, nas conexões mais inesperadas e nos cuidados que a gente nem sabia que precisava dar. Dante Beltrame era conhecido por 3 coisas: frieza, eficiência e uma capacidade impressionante de manter distância emocional de qualquer pessoa. Aos 34 anos, havia construído um império empresarial baseado em decisões racionais e relacionamentos profissionais. Sua rotina era milimetricamente calculada, suas emoções cuidadosamente controladas. Maite Santos, aos 26 anos, era o oposto completo. Trabalhava como assistente administrativa há 2 anos na empresa dele, sempre com um sorriso discreto e uma eficiência silenciosa que impressionava a todos. Morava com o irmão Ícaro em um apartamento pequeno, mas aconchegante, e dedicava os fins de semana a cuidar da mãe, que morava em outra cidade. Naquela manhã de quinta-feira, Maite chegou ao escritório mais pálida que o normal. Havia passado a madrugada cuidando da documentação de um tratamento médico para a mãe e esqueceu completamente de jantar na noite anterior. O café da manhã também foi pulado. Chegaria atrasada se parasse para comer. "Bom dia, Sr. Beltrame", cumprimentou ela, como sempre, ao passar pela porta do escritório dele. Dante levantou os olhos dos papéis e, por um segundo, notou que ela parecia diferente. Mais frágil. Mas voltou imediatamente ao trabalho, como sempre fazia. Por volta das 10 da manhã, Maite organizava documentos quando sentiu uma tontura forte. Respirou fundo, tentou continuar. Às 11, levantou para levar uns papéis ao escritório de Dante e sentiu as pernas bambearem. Foi quando tudo escureceu. Dante nunca havia sentido tanto medo em tão pouco tempo. Carregar Maite desacordada nos braços despertou algo primitivo nele. Um instinto protetor que não sabia que existia. "A ambulância está chegando", disse a recepcionista nervosa. "Não, eu levo ela, é mais rápido." Dante decidiu na hora, carregando Maite até o elevador. No hospital, ele caminhou de um lado para o outro na sala de espera, ignorando ligações importantes, cancelando reuniões mentalmente. A única coisa que importava era ela estar bem. "Senhor Beltrame", o médico chamou após 1 hora que pareceu eterna. "Como ela está?" Dante se levantou imediatamente. "Tranquilo. Foi apenas um desmaio por fraqueza. Ela ficou muitas horas sem se alimentar e o corpo reagiu. Nada grave. Já está acordada, mas precisa descansar e se alimentar adequadamente." Dante sentiu um alívio tão grande que precisou se apoiar na cadeira. "Posso vê-la?" "Claro. Quarto 302. Quando Dante entrou no quarto, Maite estava sentada na cama, mexendo no celular, com uma expressão preocupada. "Como se sente?" perguntou ele, mais suave do que jamais havia falado com ela. Maite levantou os olhos surpresa. "Senhor Beltrame? O senhor ficou aqui?" "Obviamente. Você desmaiou no escritório." "Desculpa. Não queria causar preocupação. Já posso voltar ao trabalho." "Você não vai voltar ao trabalho hoje", ele disse com uma firmeza que não admitia discussão. "Nem amanhã, vai descansar." Maite ia protestar quando o celular dela tocou.
Sem pensar no protocolo, atendeu na frente dele. Oi, Ícaro. Não, não precisa vir. Foi só uma bobagem. Estou no Hospital São Marcos. Não, eu disse que não precisa. Dante sentiu algo estranho no peito. Ícaro. Quem era esse Ícaro? Namorado? Por que isso incomodava tanto? Meu irmão, explicou Maitê, percebendo a expressão dele. Ele é meio protetor demais, irmão. Dante sentiu um alívio idiota. Ele vem te buscar? Não consegui fazer ele ficar em casa. Maitê sorriu pela primeira vez desde que acordou. Ele acha que se eu espirrar muito forte vou quebrar. Dante se pegou sorrindo também. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Inteligente da parte dele. 15 minutos depois, um rapaz de uns 28 anos entrou no quarto como um furacão. Alto, moreno, com uma expressão preocupada que lembrava muito a de Dante quando ela desmaiou. Maitê, você está bem? O que aconteceu? Por que não me ligou antes? Ícaro disparou as perguntas sem respirar. Calma, Ícaro. Estou bem. Foi só cansaço. Ícaro então notou Dante no canto do quarto. Oi. Você é Dante Beltrame, chefe da Maitê. Ícaro pareceu surpreso. Obrigado por ter trazido ela. Bem, posso levá-la para casa agora. Claro, Dante concordou, mas não fez movimento para sair. Maitê, quero você de volta só quando estiver 100%. E quero que veja um médico para fazer uns exames por precaução. Senhor Beltrame não precisa se preocupar tanto. Preciso sim. Você é uma funcionária valiosa. Mas enquanto falava, Dante sabia que não era só isso. Era algo mais. Algo que ele não conseguia nomear ainda. Nos 3 dias seguintes, Dante se pegou pensando em Maitê mais do que gostaria de admitir. Mandou flores para a casa dela. Para uma recuperação rápida, disse na mensagem. E se irritou quando percebeu que estava ansioso para ela voltar. Quando Maitê finalmente retornou na segunda-feira, Dante a observou discretamente. Ela parecia melhor, mais corada, mas ainda um pouco frágil. Bom dia, Sr. Beltrame. Ela cumprimentou como sempre. Como se sente? Bem melhor. Obrigada pelas flores. Não precisava. Precisava sim. Durante a manhã, Dante inventou desculpas para passar pela mesa dela, verificar se estava bebendo água, se havia almoçado, se não estava exagerando no trabalho. Senhor Beltrame. Maitê o chamou por volta das 2 da tarde. Posso perguntar uma coisa? Claro. O senhor está diferente. Aconteceu alguma coisa? Dante parou de fingir que estava revisando papéis e a encarou. Você me deu um susto na quinta-feira. Desculpa, não era minha intenção. Não é culpa sua, Maitê, é que... Ele hesitou procurando palavras para algo que não entendia completamente. Eu nunca havia sentido um medo tão forte por alguém, e isso me confundiu. Maitê o olhou com uma expressão suave. O senhor é uma boa pessoa, Sr. Beltrame, mais do que imagina. Não sou conhecido por isso. Então as pessoas estão olhando errado. Essa conversa mudou algo entre eles. Dante começou a reparar em pequenos detalhes, como Maitê sempre levava um lanche extra para dividir com os colegas, como falava com carinho da família, como tinha uma risada baixinha mas genuína quando algo a divertia. Uma semana depois, Dante tomou uma decisão impulsiva. Maitê, que tal almoçar fora hoje? Ela levantou os olhos, surpresa. Eu... Posso trazer algum projeto para discutirmos? Não. Só almoçar. Como... Ele hesitou. Como pessoas normais fazem. O senhor quer almoçar comigo? Sem ser trabalho. Estranho demais. Maitê sorriu. Um pouco. Mas seria legal. Eles foram a um restaurante pequeno e aconchegante que Maitê sugeriu. Dante, acostumado com lugares sofisticados, ficou surpreso com como se sentiu confortável ali. Conte sobre sua família, pediu ele cortando a massa. Não é muito interessante, Maitê disse, mas seus olhos brilharam. É só eu, o Ícaro e minha mãe. Ela mora em Ribeirão, cuido dela nos fins de semana. Nada muito emocionante. Emocionante para mim. Nunca tive uma família assim. Como assim?
Meus pais se divorciaram quando eu tinha 8 anos. Fui criado por empregadas e colégios internos. Família para mim sempre foi complicada. Maitê tocou levemente a mão dele sobre a mesa. Sinto muito. Não sinta. Foi o que conheci. Mas observar vocês me faz pensar em como deve ser diferente. Um dia o senhor vai ter sua própria família e vai fazer diferente. Dante olhou nos olhos dela e sentiu algo se mexer no peito. Talvez. 2 semanas depois, Dante percebeu que Maitê ainda parecia cansada, apesar de estar se alimentando melhor. Você precisa de um dia para relaxar de verdade, disse ele numa sexta-feira. Que tal sábado? Podemos, sei lá, fazer algo fora da rotina. Como assim? Você decide. Qualquer coisa que te faça relaxar. O senhor não vai achar bobeira? Experimenta. No sábado, Maitê o levou para uma feira de rua no bairro onde morava. Dante, sempre elegante, optou por roupas casuais e se sentiu estranhamente confortável caminhando entre as barraquinhas. Meu Deus, Maitê! Uma senhora gritou de longe. Que bonitão é esse? Maitê riu corando. Dona Rosa, este é Dante. Dante, Dona Rosa. Ela tem a melhor pastelaria da feira. Namorado novo? Dona Rosa piscou. Aprovado. Não, Dona Rosa. Ele é meu chefe. Chefe? Menina, chefe nenhum olha para a funcionária do jeito que esse aí olha para você. Dante sentiu o rosto esquentar, mas sorriu. 2 pastéis, por favor. Eles passaram a manhã toda ali. Dante experimentou comidas que nunca havia provado. Ouviu histórias de pessoas que Maitê conhecia há anos. Viu como ela era querida por todos. Você é feliz aqui, observou ele, enquanto tomava um caldo de cana numa barraquinha. Sou. É simples, mas é meu mundo. É um mundo bonito. À tarde foram ao parque onde Maitê costumava correr nos fins de semana. Sentaram na grama embaixo de uma árvore e conversaram sobre tudo e nada. Posso perguntar uma coisa pessoal? Maitê disse, brincando com a grama. Claro. O senhor já foi apaixonado? Dante pensou por um momento. Achei que sim, algumas vezes, mas nunca senti que fosse real. E você? Uma vez. Na faculdade. Terminamos quando ele conseguiu um emprego em outro estado. Não deu certo tentar à distância. Senti falta? Não. Acho que era mais costume do que amor verdadeiro. Como você sabe se é amor verdadeiro? Maitê o olhou pensativa. Acho que é quando você se preocupa mais com a felicidade da pessoa do que com a sua própria. Quando cuidar dela não parece esforço, parece natural. Dante sentiu o coração acelerar. Faz sentido. Quando o sol começou a se pôr, eles caminharam até o carro em silêncio confortável. Obrigada pelo dia, disse Maitê. Fazia tempo que eu não relaxava assim. Obrigado por me mostrar seu mundo, respondeu Dante. Eu gostei muito. Na porta do prédio dela, ele hesitou antes de se despedir. Maitê? Sim. Esse foi o melhor sábado que tive em muito tempo. Ela sorriu com um brilho especial nos olhos. Para mim também. Depois daquele sábado, a relação entre eles mudou completamente. Dante começou a procurar desculpas para conversar com Maitê, para estar perto dela. Almoços juntos se tornaram rotina. Conversas sobre trabalho viraram conversas sobre a vida. Uma noite, Dante estava trabalhando até tarde quando percebeu que Maitê também estava. Vai ficar até que horas? Perguntou ele. Mais 1 hora. Preciso terminar esses relatórios. Posso te dar uma carona para casa? Não precisa, senhor Beltrame. Pego o ônibus mesmo. Dante, ele corrigiu. E não é só uma oferta. Eu ficaria mais tranquilo te levando para casa. No carro, eles conversaram sobre os planos do fim de semana. Maitê contou que ia visitar a mãe, e Dante sentiu uma pontada estranha. Sentirei sua falta, disse ele sem pensar. Maitê o olhou, surpresa. O senhor... Dante... sentiria minha falta? Mais do que deveria, admitiu ele parando em frente ao prédio dela. Eles ficaram em silêncio por um momento, olhando um para o outro. Dante... Eu sei.
É complicado. Sou seu chefe. Somos de mundos diferentes. Não é isso, Maite o interrompeu suavemente. É que eu também sentiria sua falta. O coração de Dante parou por um segundo. Mesmo? Mesmo. Ele estendeu a mão e tocou o rosto dela delicadamente. Posso? Em resposta, Maite se inclinou em direção a ele. O beijo foi suave, cheio de ternura acumulada, de cuidados que se transformaram em algo maior. Quando se separaram, ambos estavam sem ar. Isso muda tudo, sussurrou Dante. Para melhor? Perguntou Maite. Definitivamente para melhor. Nos meses seguintes, Dante e Maite construíram uma relação baseada em cuidado mútuo e descoberta. Ele aprendeu a valorizar as coisas simples através dos olhos dela. Ela descobriu que existia um homem doce e atencioso por trás da frieza profissional. Dante conheceu a mãe de Maite e se apaixonou pela energia da família dela. Dona Carmen o tratou como um filho desde o primeiro encontro, e Ícaro, depois de uma desconfiança inicial, passou a considerá-lo um irmão. Nunca vi minha irmã tão feliz, disse Ícaro uma noite, enquanto assistiam Maite e a mãe cozinharem juntas. Você é bom para ela. Ela que é boa para mim, respondeu Dante. Me ensinou a viver de verdade. As visitas de fim de semana se tornaram tradição. A casa de Maite ganhou objetos de Dante. A casa dele ganhou o aroma de café que ela sempre fazia de manhã. Sem perceberem, suas vidas se misturaram de forma natural e orgânica. Estou pensando em uma coisa, disse Maite uma noite deitada no sofá com a cabeça no colo dele. O que é? Acho que estou apaixonada por você. Dante sorriu acariciando o cabelo dela. Acha? Tenho certeza. Bom saber, porque eu te amo perdidamente. Foi a primeira vez que disseram isso um para o outro. Simples, natural, como tudo entre eles. 8 meses depois daquele primeiro desmaio, Maite acordou se sentindo estranha. Enjoo matinal, cansaço excessivo, sensibilidade a cheiros. Dante percebeu imediatamente. Você está pálida de novo, vamos ao médico. Não é nada demais, só um mal-estar. Maite, depois daquela vez qualquer coisa me preocupa. No consultório, depois de alguns exames, a médica sorriu. Parabéns, vocês vão ser pais. O mundo parou para os dois. Dante sentiu as pernas bambearem da mesma forma que naquele dia no escritório. Maite segurou a mão dele, também em choque. Tem certeza? Perguntou Dante. Absoluta, cerca de 6 semanas. No carro eles ficaram em silêncio por um tempo. Como você está se sentindo? Perguntou Dante finalmente. Assustada, feliz, assustada de novo. E você? Igual, mas... Maite? Sim? Não consigo imaginar coisa melhor do que ter uma família com você. Maite começou a chorar, um choro de alegria pura. Eu te amo tanto, disse ela. Eu também te amo, vocês dois. Os meses da gravidez foram os mais felizes da vida de Dante. Ele se tornou ainda mais cuidadoso e atencioso, se possível. Acompanhava todos os ultrassons, lia livros sobre bebês, preparou o quarto com uma dedicação que emocionava Maite. Você vai ser um pai incrível, disse ela uma noite, observando-o montar o berço. Você acha? Tenho certeza. Olha como cuida de mim, como cuida de todos que ama. Aprendi com você. Antes de te conhecer, eu não sabia o que era cuidar de alguém de verdade. Sabia, sim. Só precisava de alguém para mostrar isso. Quando Helena nasceu, uma bebezinha pequenina com os olhos verdes do pai e o sorriso da mãe, Dante chorou como uma criança. Ela é perfeita, sussurrou segurando a filha no colo pela primeira vez. Igual ao pai, brincou Maite. Igual à mãe, corrigiu ele. 3 meses depois, numa manhã de domingo, enquanto Maite amamentava Helena na varanda da casa que agora dividiam, Dante se aproximou com 2 xícaras de café. Em que você está pensando? Perguntou ele, sentando ao lado dela. Em como a vida pode mudar em um segundo. Se eu não tivesse desmaiado naquele dia, teria encontrado outro jeito de me apaixonar por você, disse Dante,
beijando sua testa. Era inevitável. Mesmo? Mesmo. Você é meu destino, Maite Santos. Vocês duas são. Maite olhou para Helena, depois para Dante, e sentiu o coração transbordar de gratidão. Às vezes o amor chega quando menos esperamos, disse ela, e muda tudo. Muda tudo para melhor, concordou Dante, abraçando suas duas mulheres. E ali naquela varanda, com o sol da manhã aquecendo a pequena família que se formou do cuidado mais puro, Dante entendeu que a verdadeira riqueza não estava nos números bancários ou nas empresas. Estava naquele momento, naquele amor, naquela vida que eles construíram juntos, um dia de cada vez, um cuidado de cada vez. Algumas histórias começam com grandes gestos e declarações apaixonadas. Outras, como a de Dante e Maite, começam simplesmente com alguém se importando o suficiente para segurar quando o outro está caindo. E às vezes, esse é o amor mais forte de todos, aquele que nasce do cuidado e cresce até se tornar uma família inteira.